Oi, Isa, tá me ouvindo? Isabelle? Tô te ouvindo. Beleza. Assim que. Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso webinar. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem comum. Vou esperar só mais uns minutinhos para ver se todo mundo já entrou, tá bom? E aí a gente já dá início. Bom, o tema de hoje é como trabalhar com modelos CAD que vêm de outros sistemas. As ferramentas de modificações, para utilizar as ferramentas de edição dentro do ZW3D. Para conduzir essa webinar, nós trouxemos o Daniel Batista, que é o nosso convidado de hoje. Ele é um especialista do ZW3D aqui da TotalCAD. Ele trabalha diretamente com a modelagem de análise 3D, tá bom? Daniel, se apresenta aí para nós, por favor. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, né? Muito obrigado pela presença. A nossa webinar hoje vai tratar das edições diretas do ZW3D, né? Então, nós vamos fazer uma análise de modelos CAD provenientes de outros softwares, né? Então, são modelos nativos, por exemplo, do SolidWorks, do CATIA, do Inventor. Então, nós vamos tratar um pouco dessas ferramentas de edição direta. Perfeito, Dani. Prazer em ter você aqui, viu? Bom, vamos começar. No dia a dia da engenharia, com que frequência a gente recebe modelos criados de outros sistemas CAD? Isso é bem frequente, né? Muitas vezes recebemos modelos em formatos neutros, como Step ou AGIS, e também nesses outros softwares de CAD, né? Como SolidWorks, Inventor e CATIA. E esses arquivos, comumente, eles não vêm com os históricos paramétricos. Então, por exemplo, se a gente recebe um modelo 3D do SolidWorks, a gente consegue fazer a importação no ZW3D. Porém, ele vai vir como um sólido, sem sua árvore paramétrica. Então, a gente vai mostrar um pouco dessas ferramentas de como podemos utilizar o ZW3D para editar essas features. Perfeito, Dani. E quando que ele não vem com essa árvore que você comentou, né? Esse histórico aí principal? Como que funciona? Aí o desafio principal é a gente conseguir editar as features, né? Por exemplo, se tem uma furação e a gente precisa modificar a posição dessa furação ou um ressalto e aí ele não vem com esse histórico. Então a gente acaba tendo essa ferramenta como um grande auxiliar. Entendi. Esse sistema ele consegue identificar automaticamente isso? Esses modelos sólidos? Quando a gente faz a importação, ele identifica o que é sólido, o que é superfície, e aí a gente consegue fazer essa edição direta assim. Perfeito, então. Antes da gente começar, você mostrando as modificações aí, você consegue explicar um pouquinho sobre essas edições diretas que você comentou? Sim, vamos lá. As edições diretas, elas são umas ferramentas bem amplas, onde a gente consegue fazer, como eu comentei, fazer a modificação de posição de furação, bem como a sua redimensionamento, é, fazer offset de faces, ampliar, né, fazer a amplitude maior da peça. Então eu vou fazer uma demonstração direto no software que fica mais fácil a gente entender esse entendimento.
Bora lá. Perfeito? Então, para a gente iniciar, o primeiro passo que eu quero mostrar, e eu acho que é bem agregado ao que nós temos dessa ferramenta de edição direta, é o modo de importação do ZW3D. Então, como a gente sempre indica, na hora de importar, a gente vai clicar na aba de importar. Vou localizar nosso arquivo. Então, vou importar essa montagem. É uma montagem, tá? Proveniente do SolidWorks, tá? Então, eu clico para abrir. O software já vai me dar as propriedades e eu só concluo que ele faça a importação. Agora ele faz a verificação e análise do arquivo. É super importante a gente entender o que a gente está importando. Ele fazendo essa análise de todas as features dos modelos, o que são modelos sólidos, o que é superfície. Então ele faz toda essa análise agora. E aí, né, de uma forma bem otimizada, rápida, simples, ele já faz a importação. O arquivo importado, né, nesse caso uma montagem, o que o software, o que o ZW3D faz? A montagem foi criada no SolidWorks e aí ela foi posicionada as peças. Observe que ela tem um posicionamento. O ZW3D ele não consegue identificar o tipo de restrição que foi aplicado. Porém, para não perder essa configuração, perder esse posicionamento, ele já faz a própria ancoragem das peças. Então, na árvore de projetos aqui, que trouxe a montagem, ele já vem com esse F de fixação. Então agora a gente consegue observar, né? Ele traz até as propriedades, se você aplica, se o usuário aplica uma propriedade na peça no SolidWorks, por exemplo, ele consegue trazer essa propriedade de peça. O que ele não consegue, de fato, é trazer a árvore de projeto, né? Então, aqui eu vou usar como exemplo essa placa, tá? Então, aqui no ZW3D, observe que eu trabalho de forma híbrida e um ambiente só. Então, por exemplo, eu vou fazer a edição dessa placa. Então, ela é um sólido. Então, vou dar um clique duplo, ele vai aparecer e vai mostrar que é uma forma e é um sólido. Ele não tem o histórico, correto? Perfeito? E aí agora, aqui ele deixa as outras peças sem estar com transparência, em evidência. Eu consigo até ocultar e deixar só a peça que eu vou editar ou deixar toda a montagem aparente. Então, é um ambiente híbrido e bem tranquilo de trabalhar. Então, eu posso vir agora na edição direta e, por exemplo, fazer a modificação de posição dessas furações, como um exemplo. Então, eu posso utilizar tanto as três abas, né? O edição direta, né? Essa aba de edição direta, ele me traz três recursos, né? Então, o recurso de modificar. Então, aqui eu consigo modificar todas as features, né? Consigo reusar, então eu consigo reaproveitar as features e, por exemplo, reposicionar ou criar um, um arranjo dessas features ou espelhamento de alguma furação que eu modifiquei. E eu consigo também redimensionar raios e redimensionar fillets. Então, se a peça tem um fillet, né, um recurso de engenharia de fillet, eu consigo redimensionar também utilizando edição direta. Então, para iniciar, eu vou utilizar a ferramenta de mover. Então, esse DE é de edição direta, né, o nome do comando, e aqui eu consigo utilizar. Então, por exemplo, eu posso mover agora a face, tanto utilizando o movimento dinâmico, onde eu clico na face e arrasto sem medida alguma e ele consegue modificar a feature. Posso usar por ponto, né? Entidade de ponta a ponta. Então, se eu crio alguns pontos, eu consigo redimensionar ou editar essa furação para um ponto determinado. Isso que eu ia te perguntar, Dani. A gente consegue modificar essa posição mesmo sem o histórico da peça? Ou ele tem o histórico aí? Não, observe que quando eu importei, né, a gente fez a importação do SolidWorks, por exemplo, que foi o software que eu usei para fazer essa importação, ele não aparece a árvore de Desse projeto. Então, histórico, não né? tem histórico. O histórico, ele aparece como histórico o sistema de eixos, padrão. Uhum. Esse ele consegue importar e ele só traz como forma. Então, eu não tenho as features aplicadas. Elas estão aqui como sólido, mas elas não estão aplicadas. Não consigo trazer essa árvore
no momento de importação. Então, essas ferramentas de edição direta, ela nos permite modificar, inclusive, a posição de toda essa furação. Então, por exemplo, eu posso usar o mover face alinhada, que ele vai movimentar por essas restrições, ou usar a dimensão mover face. E aí esse é o que eu acho mais interessante, que eu consigo, por exemplo, movimentar essa furação. Aí ele pede um estacionário. E aí eu clico, por exemplo, nessa face. Ele já dimensionou o centro do furo com essa face. E aí, por exemplo, eu quero movimentar esses três furos. Né? São a mesma furação, eu quero movimentá-los aqui. Então, eu venho aqui em movimento em grupo, clico nas outras faces, e aí eu posso aplicar tanto na área gráfica quanto no assistente do comando. Então, por exemplo, eu posso movimentar agora para 20 milímetros. E aí, quando eu clico em qualquer região do software, né, na área gráfica, ele já fez a movimentação. Então, eu consigo, inclusive, fazer uma movimentação dinâmica. Nossa, a resposta dele é bem rápida mesmo, viu? Esse tipo de alteração, Dani, é bem comum para adaptar essas peças? É bem comum você fazer isso durante aí a projeção de modo geral? Esse tipo de alteração, ela se torna bem comum, ainda mais tratando de uma migração de software, né? Por exemplo, ou quando há diferenças de softwares, né? Então, aí Uhum. você recebe um arquivo de um cliente ou de um fornecedor e você precisa adaptá-lo ao seu projeto. E aí esses documentos, esse arquivo vem proveniente de outro software, você acaba precisando utilizar essas ferramentas, elas acabam sendo bem úteis. E aí você não perde o arquivo, né? Você não tem que refazer o trabalho. Simplesmente você vem e movimenta conforme a sua necessidade. Então, se eu confirmo o arquivo, o comando ele já cria a, o histórico novamente Uhum. da movimentação dessas peças, desses features. Tem algum outro exemplo que geralmente o pessoal altera muito? Algum comando específico? Ou isso é meio que aleatório? A gente pode usar, por exemplo, quando a gente dá um clique duplo, por exemplo, numa face, né, e aí eu consigo até editar, redimensionar a face. Então ele consegue também, eu consigo acessar o edição direta através de um clique duplo em alguma face. Então, por exemplo, se eu quiser redimensionar o tamanho dessa peça, né, então eu posso vir aqui e criar um offset, né, que a gente chama offset de face. E aí eu consigo redimensionar, né, a partir daquela face. Por exemplo, 25 milímetros. Então, aumentei 25 milímetros essa face. Entendi. Arrasou. É, bom, Aqui agora, por exemplo, usando mais como exemplo da mesma maneira, eu consigo redimensionar a espessuramento. Então, essa peça, então eu consigo vir aqui, por exemplo, e dar um clique duplo ou utilizar qualquer uma das ferramentas e redimensionar a espessura dessa peça, por exemplo. Então, ele já apresentou, eu consigo de uma forma dinâmica ou aplicar a medida tanto na área gráfica, por exemplo, 20 milímetros, e ele vai somar 20 milímetros a peça, quanto pelo assistente de comando. E aí, observe que ele cria também, continua criando aqui histórico de comando que a gente começou a utilizar e editar essa peça. E aí a gente saindo, né, dessa edição dessa peça, eu posso inclusive, vou demonstrar como a gente pode fazer, reaproveitar a feature já aplicada, né? Então, volto aqui na ferramenta de edição direta, clique duplo e vou editar esse cilindro agora. Por exemplo, eu quero reaproveitar esses furos, né? Essa cabeça de parafuso. Então, eu posso vir aqui, clique duplo, ou mover face alinhada, ou criar, por exemplo, um pattern, né? Que a gente chama um arranjo de fitas. Então, eu só seleciono as duas faces e aqui eu vou utilizar o arranjo de linear, por exemplo. E aí eu indico uma direção e a quantidade do que eu vou reaproveitar. E aí eu posso indicar para ele uma medida, por exemplo, de 45 milímetros. Então ele
eu fiz um arranjo e ele reusou uma feature que já estava aplicada vindo do outro software, né? Então eu não perco essa feature e eu consigo reutilizá-la, por exemplo. Posso ainda, nesse mesmo comando de reutilizar, eu posso vir aqui agora fazer um espelhamento dessa feature que eu criei. Então eu posso selecionar as faces e aí posso vir aqui, ó, indicar um plano de simetria e confirmar ele simetrizou a feature que eu reutilizei. Então, esse comando de reutilizar feature, ele serve justamente para a gente reaproveitar as features e rearranjar no nosso projeto, nas nossas peças. Dani, e para a parte da remoção dessas features, como que funciona? Ele identifica isso automaticamente? Ele tem vamos voltar ali na parte de histórico, ou é algo bem simples? Como que funciona? Mostra pra gente, por Então, favor. por exemplo, fui importada a peça, né? E aí ela vem com alguma feature, alguma coisa que eu quero modificar e eu não quero perder todo o histórico ou transformar, porque às vezes você deleta uma face e ele transforma em superfície, né? Aí a gente consegue utilizar esse comando de simplificar. Então eu consigo tanto usar simplificar puramente, e aí eu vou simplesmente clicar nas faces e ele já vai simplificar e vai excluir a feature aplicada ou a face aplicada, por exemplo. Posso fazer isso tanto em uma feature, né, uma cabeça de parafuso, bem como posso aplicar essa simplificação no comando de raio. Então eu tenho que pegar o comando inteiro. Eu posso e aí ele vai simplificar e extrair todos os raios. E aí eu não tenho mais o comando de fillet na peça, por exemplo. Então se eu dar um Ctrl Z, eu volto ao comando de fillet, mas eu quero reutilizar esse fillet, eu quero redimensionar. Então eu posso usar esse comando de modificar fillet, e aí eu posso clicar, e aí eu consigo redimensionar o fillet. Por exemplo, esse fillet eu redimensionei, vou redimensionar para 8 milímetros. Confirma e ele já faz a redimensionação. Já modifica também o raio, né? O fillet que foi aplicado. Um outro comando interessante, né? Se tratando de edição direta, eu vou utilizar a mesma, né? A mesma peça que a gente está trabalhando. É o comando de alterar raios. Então, nessa parte de redimensionar, esse comando, ele permite que eu reaproveite a feature aplicada e aqui eu consigo redimensionar a dimensão dela, né? Aumentar ou diminuir a dimensão de raio. Então, por exemplo, posso modificar aqui para diâmetro e clicar na face. Ele identificou o diâmetro e aí aqui agora eu posso aumentar ou diminuir conforme minha necessidade. Então ele estava com um diâmetro de 1 polegada, eu posso transformá-lo agora em diâmetro medida milímetro direto, sem cálculo de polegada, por exemplo. E aí eu confirmo e ele redimensionou, né? Já fez a redimensão do diâmetro, ele modificou. Isso reaproveitando as features existentes, tá? Então, esse comando de edição direta, ele permite que essas features aplicadas, né? Tanto feature, face, ou qualquer item que foi criado na peça, a gente possa reaproveitá-lo sem necessidade da árvore de projeto. Então, quando não vem essa árvore, a gente consegue modificar a nossa peça conforme a nossa necessidade. Então a gente pode dizer que essa edição direta ela é bem mais ágil, justamente para eliminar essa dependência de árvore da construção, né? Sim, ela traz essa facilidade de a gente não ter essa dependência, né? Então, poxa, eu vou migrar, eu recebo muitos arquivos do SolidWorks, eu recebo muitos arquivos do Inventor, e aí quando a gente faz a importação ou quando a gente converte eles para arquivos neutros, eu não consigo retrabalhar. E aqui no ZW3D, essa ferramenta demonstra que a gente pode retrabalhar e que essa migração ou conversão de arquivos é bem simples e bem tranquila. A gente não perde nossos trabalhos anteriores. Perfeito. Podemos dizer que isso é a principal vantagem do dia a dia aí da edição direta?
Podemos dizer que é uma das principais, né? A possibilidade de editar essas features, ela traz essa facilidade, né? Isso evidencia a versatilidade ainda mais do nosso software, né? Como um software que vem chegando no mercado e vem mostrando que é possível retrabalhar os arquivos provenientes de outros softwares, né? Bem Então, legal. a gente consegue modificar e ter essas ferramentas à mão. Muito rapidamente, você vê que ele não depende de ficar recarregando, eu simplesmente faço o comando e ele já aplica sem grandes dificuldades, sem delays, sem Uma resposta travamentos. muito rápida, né? Então, a resposta é simplesmente rápida e fantástica para os nossos trabalhos. Perfeito. Bom, a gente viu sobre essa importação do CAD, né, e essas modificações. É, falamos sobre também qual é o principal diferencial do fluxo de trabalho. Você tem algo a mais para falar sobre isso, além dessa rapidez, da questão da modificação, da resposta rápida dentro dessa modificação? Tem algo mais que você fala assim, esse é o que realmente me impacta quando eu uso? Você fala, esse é o pulo do gato do software, né? Isso. Eu acho que basicamente, né, eu fiz uma demonstração bem rápida, tranquila do software, né? Mas eu acho que basicamente essas ferramentas, elas impactam muito no dia a dia, né, do projetista, do designer, né? Quando a gente começa a trabalhar e entender como é que funcionam essas ferramentas de edição direta, né? Que é o foco da webinar hoje. Então, quando a gente busca essa importação faz essas importações, é importante ter essas ferramentas à mão e saber o funcionamento delas, né? Mas você vê que de forma simples e tranquila eu consigo editar, é, remover qualquer feature face ou qualquer raio que for aplicado no modelo, né? Por exemplo, voltando ao nosso software, falando em redimensionamento, né? Então, como eu redimensionei esse raio, né? Alterei o raio e alterei o diâmetro do furo, né? Por exemplo. A gente consegue utilizar uma ferramenta também, por exemplo, que é essa ferramenta de substituir face. Então, posso clicar aqui, o que é o plano base? É o plano que eu vou aplicar a substituição. Então, posso clicar nessa face e pedir para ele substituir. E ele até coloca um deslocamento a mais ou a menos. E eu só confirmo, ele já faz a substituição, ele faz o redimensionamento de face. Então, se você tem alguma área que precisa reusinar ou modificar a parte de alívio, essa ferramenta também de substituir face ela é muito útil, né? Então, a gente consegue modificar também essas áreas sem ter que ficar criando outras ferramentas ou fazer um esboço e fazer uma outra operação. Então, uma operação simples eu consigo redimensionar ou modificar alguma face. Dani, deixa eu te perguntar, na questão da remoção da feature, esse tipo de simplificação é bem comum? Tipo assim, por exemplo, para preparar esses modelos para a partir da simulação? O que você acha? Ou tem um Bom, intermediário ali entre essa pergunta? eu vou utilizar um outro componente para a gente identificar. Então eu Beleza. volto aqui para a montagem, né? Então o que eu apliquei ficou, né? Na montagem, ele já consegue identificar. E aí vou utilizar esse componente como exemplo. A gente, pô, fiz uma passagem de cabo, uma passagem de mangueira aqui, né? Para, né, poder fazer a movimentação do cilindro. Pô, mas do outro lado eu não preciso, não passa mangueira aqui, né? Então eu posso. Pô, mas aí se eu editar a peça, eu vou perder tudo. Então eu posso vir aqui e simplesmente clique duplo. E aí eu posso simplificar essa região, por exemplo. E ele já faz a simplificação. Aí eu posso reaplicar uma furação aqui agora por cima. Falar, pô, não preciso ter um alívio tão grande. Agora eu posso fazer uma furação aqui agora para a passagem dos cabos, por exemplo. Então eu simplifiquei, ó. Então as features já foram
né, removidas, e aí eu consigo agora aplicar qualquer outra feature, qualquer outra modificação. Ou simplesmente a gente pode redimensionar essas regiões também. Por exemplo, eu posso vir aqui, né, usar a ferramenta de simplificar e falar que eu não quero que tenha mais os fillets aplicados. E aí eu não tenho mais fillet, agora ele ficou um alívio, né, direto, sem o fillet. Aí eu posso agora aplicar qualquer outra modificação. Perfeito? É só voltar e voltar. E aí ele está na nossa montagem. Então ele já. Toda modificação que eu apliquei nessas peças ou nos itens aqui, ele já mantém, né, na montagem. Ele não fica pedindo para recarregar o arquivo. Então ele já diretamente já fica com essas features aplicadas aqui. Todas as modificações que eu aplicar em qualquer peça, ele já vai manter na própria montagem. Então essa conversão essa importação de arquivos, o ZW3D, na importação ele já muda a extensão do arquivo. E aí o arquivo que foi criado no outro software ou que foi em modelo neutro, ele fica como um backup e aí você tem um arquivo novo já na extensão do software do ZW3D para você trabalhar. Perfeito. E Dani, você acha que para fazer todos esses modelos que você está mostrando para a parte da edição, um usuário precisa de muita experiência ou ali já no básico ou no intermediário a gente consegue fazer essa edição? Bom, comumente, né, nossos usuários, os nossos clientes, eles já têm alguma experiência ou expertise em modelos 3D. Então, de forma simples, tranquila, sem grandes curvas de aprendizagem, ele já consegue utilizar as nossas ferramentas, né? Então, óbvio, a gente acaba apresentando, né, para ele identificar onde fica a ferramenta de edição direta, mas de uma forma tranquila ele já consegue fazer a utilização de todas as ferramentas do ZW3D, inclusive a de edição direta, que talvez seja a ferramenta mais intuitiva, né, digamos assim, de quando você faz uma importação. Por ser uma ferramenta exclusiva, né, da nossa plataforma, ele acaba sendo bem intuitivo o trabalho. Óbvio, como eu falei, a gente tem que apresentar e mostrar, ó, tem essa ferramenta, ó, ela funciona assim, e aí tranquilamente o nosso cliente, nosso usuário, o designer já vai conseguir movimentar e trabalhar com essas ferramentas. Arrasou. E na prática do engenheiro em si, que ele já tem essa experiência, você acha que é melhor utilizar já essa edição direta ou acabar fazendo uma reconstrução do zero? Eu acho que não seria tão prática essa reconstrução do zero, mas o que você acha sobre isso? Então, quando você recebe um conjunto de peças como esse, um arquivo, né, de uma montagem grande, normalmente você acaba não tendo que, né, fazer reconstruir, não vale o tempo, né, não, é um tempo precioso que se perde você tendo que, por exemplo, vir aqui numa placa dessa e vir e fazer por exemplo, simplificar a furação e refazer toda a furação. E aí isso demanda um tempo, né? Você perde um tempo inclusive de detalhe, tempo de movimentação de peça. E aí, com essas ferramentas de edição direta, é um ganho espetacular. Então, eu posso reaproveitar o que já tem e só fazer a modificação conforme minha necessidade, da maneira como eu demonstrei. Clicando e dando um estacionário, eu consigo redimensionar a posição, inclusive, de toda a furação. Perfeito, perfeito. Eu não sei se você comentou agora, mas ajuda a reduzir bastante o tempo, né, do processamento em software de análise, você acha? Para análise, você acaba reduzindo porque você aplica menos comandos. Quanto mais a sua árvore de comando for otimizada, melhor é a leitura para uma análise, né? Eu compreendo que quanto mais features você tenha, mais o software demanda né, fazer uma releitura dessas features. Então, acho que aí eu acredito que para análise também acaba sendo um tempo precioso. Você ganha um tempinho bacana. E falando em tempo também, Dani, você acha que
o cliente, ele economizaria em comparação com uma reconstrução da peça do zero com essas edições? Sim, perfeitamente. Imagine você receber, por exemplo, receber essa peça, aí eu tenho que, como eu falei, vir num comando de, por exemplo, simplificar, e aí deletar toda a furação e refazer toda essa furação novamente. Então eu tenho que criar um esboço, fazer um posicional do furo, refazer a furação, e aí, por exemplo, aí eu vou ter a árvore de histórico, obviamente, mas eu já perdi todo esse tempo de modificação. Entendeu? Então, por exemplo, essa placa, eu vou abrir ela separadamente. Né? Então, já tenho esses furos aplicados. E aí, se eu precisar modificar ou ter que deletar esses furos, vai demandar um tempo, por exemplo. Então, se eu venho na ferramenta de forma, eu tenho, inclusive, a mesma ferramenta de simplificar. Porque ele já é uma forma. Mas eu posso usar a mesma ferramenta, simplificar. Mas aí eu vou simplificar furo por furo, por exemplo. Então, olha o tempo que eu já demorei, simplificando furo por furo, ou mesmo que selecione em janela, mas aí eu vou simplificar, e aí eu vou fazer um esboço, ou criar um recurso de engenharia de furação, e aí reposicionar tudo, refazer a furação, sendo que no comando de edição direta eu só simplesmente posso vir e mover em direção, e aí eu posso clicar, por exemplo, nessa furação, nessa face como estacionário, e aí eu quero fazer movimento em grupo, então eu posso movimentar essas duas furações, ó, e eu consigo só redimensionar. Mudar aqui para 40 milímetros, por exemplo. Então, 40 milímetros e dou um OK. Ele redimensionou já direto. Eu não precisei recriar o furo. Então, eu ganhei alguns segundos, minutos preciosos do nosso trabalho. Então, agora eu posso vir e modificar outra peça. Realmente ele possibilita que a gente faça de várias formas, mas a edição direta para esses casos é mais rápido mesmo, né? Para esses casos de importação de peça, a edição direta é fantástico e é um ganho de tempo preciosíssimo no dia a dia dos nossos trabalhos, né? Com certeza. Bom, eu acho que a gente tirou bastante dúvidas sobre isso daí, Dani. O que você acha? Você acha que você tem que contar mais alguma coisa? Senão a gente já abre para o pessoal fazer algumas perguntas aqui. Não, acho que basicamente o que eu queria mostrar, o que a gente queria mostrar nessa webinar seria mais ou menos esse caminho. Acho que a gente pode abrir para a galera mandar as perguntas, algumas dúvidas assim. Perfeito. Então, só para a gente fazer um briefing aqui, a webinar de hoje ela conseguiu mostrar na prática para nós como trabalhar com modelos vindos de outros sistemas CAD, né? Principalmente essa questão da edição direta, para facilitar o dia a dia ali na parte da engenharia. A gente sabe que os projetos são bem longos e extensos, né? E nem sempre o pessoal precisa realmente, igual o que o Dani falou hoje, começar do zero, né? Mas é isso, vamos ficar aí com as perguntas no chat. Então vamos lá. Se a galera tiver pergunta, pode mandar que a gente já consegue tirar a dúvida de vocês. Bom, Isa, você tem alguma dúvida, alguma questão sobre edição direta? Eu acho que eu tirei todas as minhas dúvidas aqui ao decorrer dessa questão desse processo automático, que é muito bom a gente saber. Facilita demais no dia a dia, acho que a galera procura bastante isso. Mas eu acho que é isso. Ó, Isa, o nosso querido Cícero mandou uma pergunta aqui pra gente. A edição direta funciona só em arquivo SolidWorks? Não, a edição direta, ela funciona por todos os arquivos que a gente consegue importar do ZW3D, SolidWorks que foi como um exemplo, mas a gente pode aplicar edição direta também nos arquivos neutros, como ArcGIS, Step. A gente pode usar os arquivos provenientes do Inventor, CATIA. Então, todos os arquivos que o ZW3D consegue, né, o tradutor consegue importar,
é possível utilizar a ferramenta de edição direta. Beleza? Mais alguma questão? Isa, alguma dúvida? Eu acho que por enquanto é isso, Dani. Você conseguiu explicar bastante dúvidas que eu tinha. E é isso. Boa, gente. Galera, acho que de minha parte, né, a questão de edição direta é isso. Dani, Muito foi um obrigado. prazer te receber, viu? Conta sempre com a gente. E vamos para uma próxima webinar aí. Tá certo. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer demonstrar essa ferramenta tão importante, tão agregadora para o dia a dia do designer e do projetista aí, tá certo? Abraço e nos procurem. Procurem a TotalCAD. Nós teremos o prazer em fazer uma demonstração completa do ZW 3D. Com Vocês vão ver certeza. que é uma grande solução em CAD fazendo seus modelos 3D aí, tá certo? Abraço, galera. Valeu, Isa. Show, tchau, tchau.